Sua imagem, seu recado. Oferecimento, Clínica Doutora Emily Otokan. O formato do nosso rosto e as linhas de nossas feições dizem quem tendemos a ser. Testa, intelecto. Olhos, emoções. Nariz, ritmo. Boca, comunicação. Queixo, força de vontade. Minha missão: fazer cada linha, ângulos e cores de sua imagem se comunicarem, criando sua identidade, que ficará estampada na sede dela, o seu rosto. Marrento, brabo, tá? Brabo, não é nem brabo, é brabo. Marrento, metido, talvez arrogante. Mais uma coisa, ninguém pode questionar: o cara é fera no que faz. Agora, o que está por trás de toda essa fama? Você vai descobrir agora quem é Rafael Duarte. Prazer, Rafael, de receber você aqui. Obrigado. É uma honra estar aqui. Ô Rafa, eu me identifico muito com você, né? Quando eu entendi a sua história, eu falei assim: uau, dá vontade de abraçar, porque eu me enxergo muito na sua história. E a gente estava aqui trocando uma ideia e falando sobre, às vezes, os questionamentos de algumas pessoas sobre a sua personalidade. Podem dizer o que for da sua personalidade. Seu trabalho não. Seu trabalho é impecável e a gente vai falar daqui a pouquinho. Você que é fotógrafo aí, fica até o final, porque a gente tem surpresas para contar para você aí que está começando no mercado. Mas vamos falar um pouquinho do Rafael, que ninguém conhece. Pois é, questione meus métodos, mas não vamos botar meu resultado, né? Meu resultado. Questione meus métodos, mas não questione meus resultados. Marrento. É ou não é marrento? Cara, não sou, um pouco talvez, mas não sou tão igual o pessoal pensa que eu sou, não. Mas a verdade é porque a gente estuda tanto. Igual, por exemplo, eu já fiz cursos, acho que uns 5, 6 cursos em São Paulo, um em Nova York. Eu viajei 4 vezes para os Estados Unidos. Aí você viaja muito, você tem contato com outras pessoas do audiovisual hoje em dia. E aí, quando você volta para uma cidade mais no interior, que tem alguém começando e você já está há muito tempo, aí chega alguém, já quer impor alguma coisa, você tem uma opinião, você fala, a pessoa não aceita, aí eu mando já para casa. Conclusão, marrento. Sabe o que eu acho mais interessante? Quando eu cheguei em Petrópolis, né, eu morei lá há algum tempo, e eu peguei todos os catálogos. Lá tem uma rua chamada Rua Tereza, que tem muitas lojas. Então, eu cheguei lá, em 8 meses eu conquistei todas as marcas e eu ficava em produção o tempo inteiro. E aí, quando eu chegava com alguém novo, eu perguntava: o que você quer? A pessoa falava assim: não, me falaram que é para deixar você fazer o que você quiser, que você sabe o que tá fazendo. Que você é marrento, mas que você sabe o que tá fazendo. Mas eu acho que marrento, pra mim, é elogio. Eu não ligo de eu sou marrenta mesmo. Depende, né? Mas não somos, vamos dizer que sim. Eu sou. Sabe por que eu sou? São mais de 54 certificações para chegar onde eu cheguei. São 22 anos. Então, quando eu falo de algo, é porque realmente eu tenho conhecimento. Quando alguém fala assim: a Priscila é metida, vamos trocar a palavra marrenta por metida. Ela é metida. Eu não acho que eu não acho que a palavra correta seria isso, não. Eu acho que é autoconfiança, não é marrenta, nem. Eu acho que é autoconfiança. Eu sei o que eu sou bom pra caralho o que eu faço, é aquele risco que a gente tá acostumado a ver. E as pessoas se incomodam quando você fala isso. E eu vejo você, por exemplo, você se comporta bem na sua imagem, você olha pra você está bem vestida, você está bem maquiada, você está com os brincos combinando, um monte de pulseira, a sua roupa, a sua imagem transmite confiança. Então, assim, você não é marrento, você não é mentido, você só é foda do que você faz. Tem que, se você é confiante no que você fala. Se você vende, você tem que usar primeiro em você. Se é bom, tem que ser bom pra você. Não, mas eu não ligo de falar que sou metido, marrenta, não. Não pode falar dos resultados que eu trago para as pessoas. Exatamente. Se uma pessoa te contratar para patrocinar... Mas eu sou metida do bem. Como meu filho fala, eu sou metida do bem. Então, e assim, eu sou muito de assumir, né? Então, assim, e quando eu não sei de algo, eu falo: eu não vou nem discutir, não vou nem comentar, porque eu não tenho opinião sobre uma coisa que eu não domino, então eu não falo. Então, quando eu abro a boca para falar, porque realmente eu sei. Então, vamos assumir que nós estamos na turma do marrento? Turma do marrento metido, pronto. A gente é bom, sabe o que faz. Pronto. Tá vendo? Rafael assumindo aqui que é marrento metido junto comigo. Pronto. Somos marrentos. Rafael, por que você cria tanta polêmica? Por que você acha que cachoeiro te acha polêmico? Na verdade, isso é uma persona, né? As pessoas que me conhecem na internet não me conhecem pessoalmente. Eu, pessoalmente, eu sou um pouco parecido com o meu persona, mas não sou totalmente o meu persona. Eu, pessoalmente, sou um cara muito de boa, né? Sou muito tranquilo, mas ali é um persona. E o persona é o seguinte: nós vivemos na era hoje do Big Brother. Tá todo mundo te vendo. Só um pouquinho, rapidinho. Olha esse colar dele, gente. Olha o colar dele, gente. Ó, por isso que eu quero polêmico.
Show de bola! Esse aqui eu gosto de usar, mas é por causa dos artistas, aí você fica usando. É chique, mas é porque é legal, então, isso aqui se chama mais. Então, na verdade, vou te falar uma coisa, não é polêmico, isso é uma persona. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas estão ansiando por se espelhar, seguir alguém, na verdade, né? elas querem um Big Brother da vida real. Então elas veem todos os blogueiros. Vou te mostrar um exemplo aqui. A Virgínia, por exemplo. Você acha mesmo que a Virgínia é 100% aquele persona dela ali? Igual, por exemplo, no começo da gravidez dela agora, ela falou sobre não mostrar o sexo. Você acha que aquilo ali não tinha um pouco de marketing sim pra ganhar um dinheiro em cima? É um persona dela. É um persona. Hoje tem muito isso. Mas assim, por exemplo, o que eu sou na internet, eu sou em casa. A diferença é que em casa eu sou uma comediante. Isso ninguém sabe. Então, assim, eu também, mostro, eu sou muito assim. Eu sou comediante. Lá em casa, na verdade, eu tento ser, né? Porque meu filho tá aqui balançando a cabeça, não faz as piadas, não. Mas eu sou uma pessoa engraçada. Eu sou muito séria em tudo que eu faço, mas sou engraçada. E esse lado engraçado eu costumo não mostrar na internet. Mas o restante é tudo ali mesmo. Mas sabe por que você não mostra? Porque você tem medo que seja uma fraqueza. E você não quer, não tem? Menino, vai mostrar? Nada. Eu não ligo de mostrar. Olha só, lá em BH, eu fui fazer uma palestra nessa pandemia em BH. E aí uma pessoa pegou e falou assim, nossa, eu te achei doida, porque você chora Antigamente eu na internet. achava que doida, né, era uma coisa ruim. Hoje eu acho que é uma coisa boa, né? Se eu sou doido e sou diferente dos outros, tá ótimo. Né? Não quero ser igual. Até o Charles, um abraço pra você, do The Voice Brasil, ele é um dos coaches vocais lá. Em Curitiba a gente foi fazer uma equipe junto, a gente ficou lá, e ele falou assim comigo, você não tem medo de mostrar sua fragilidade na internet, não? Não. Eu falei, não tem não, sabe por quê? Porque todo mundo me vê Eu tinha medo antigamente. Todo mundo me vê com muita autoridade. Então, eu gosto de mostrar que eu também choro, né? Quem passou há quase 2 anos atrás, meu filho sofreu um acidente, foi um acidente muito difícil, foi uma recuperação muito difícil. E lá tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu tinha medo, tinha dia e a gente mostra. Então, assim, eu não mostro essa parte de piada, porque como diz o meu filho, né? Talvez as minhas piadas realmente não são boas. Ai, não vai trazer nada para agregar aí o povo, né? Então isso é um persona meu, é um persona do seguinte... Ali na internet eu sou um fanfarrão, então é um fanfarrão para poder chamar a atenção das pessoas. No meio disso eu vou colocando coisas sobre fotografia, entendeu? Ou o que eu quero que as pessoas vejam. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tenho minha namorada. Anitta cachoeirense? É uma Não, mas não é, então não é bem assim, mas por exemplo, eu ganho, por exemplo, viagens, né, para o Hotel Espadarte, outros lugares assim, igual tem alguns lugares aqui no Espírito Santo. Nisso eles me dão um hotel com diárias de R$1.500. Aí para mim chegar nesse hotel, chamar a atenção do público, não é só chegar lá, olha aqui o hotel, não. Não, eu faço toda uma encenação antes, né? Isso é estratégia. Eu estudei isso, fiz curso para isso. Aí eu pego uma semana antes, mostro os brinquedos eróticos do ano. Vou fazer tal coisa, eu vou utilizar esses brinquedos. Eu nem levo os brinquedos, mas as pessoas ficam ali uma semana no meu Instagram consumindo tudo que eu tô ali, só esperando esse momento. Quando chega na semana, meus stories com 38 mil seguidores dá tipo 7, 8 mil visualizações. A pessoa que eu marco, que é o hotel, ganha, a última vez que eu fui, ganhou 4 mil seguidores. Tem que ser essa última vez agora, 4 mil seguidores. O hotel me chamou de novo, entendeu? Eu fui, levei o drone, deixei o drone cair sem querer porque tava ventando muito. E aí, eu sou fanfarrão. E na hora eu falo um monte de coisa, só que lá dentro tá tudo bem, tá tudo calmo. Só que as pessoas, elas julgam, não é o que eu tô falando ali, é o que elas pensam que eu tô fazendo ali, entendeu? Eu só falei que eu ia pra lá e eu ia transar. Mas as pessoas acham que eu vou pegar, vou usar um trem, um vibrador, vou fazer um negócio. As pessoas, elas pensam muito, porque você só joga só uma isca. Crianças, não assistam, coloca um pi aí, uma coisa assim. Tudo bem, corta isso. É que é na hora do almoço, hein? Corta isso. Mas assim, às vezes eu mostro uma coisa idiota e deixo a entender uma situação. Eu não preciso fazer nada, eles se matam. Aí eu começo a ver um monte de amigo meu, Rafael, você postou isso? Eu falei, cara, veja bem o que eu postei. Aí quando a pessoa vai ver, realmente você não falou nada. Mas a pessoa trabalha na mente dela aquilo ali. E o problema não está em mim que posso, em eu que eu posso. O problema está na pessoa, o que ela imagina, entendeu? E é isso que faz as pessoas, caraca, eu quero acompanhar o Rafael. O que ele vai fazer? Fui para Dubai. Eu mostrei Dubai todo. Você não pode tomar uma cerveja em Dubai, tipo, fora do seu hotel. Eu pego a porra de cerveja e saio só de sacanagem. Mas eu faço como se tipo, eu estivesse caminhando no centro. Mas na verdade... Vai fazer bagunça, leva o nome de cachoeira. Né? Aí na verdade eu só saí na calçada. Só que quando as pessoas veem aquilo, meu Deus, ele vai ser morto. Porque lá se for preso lá, né, você pode ser morto. Não um turista, mas uma pessoa que mora lá. Se você tiver com uma cerveja na rua, você não pode. É um crime de onda, é um negócio tremendo. E você vê umas coisas que são normais aqui, lá não pode. E umas coisas que são absurdas aqui, lá pode. Por mais que seja um personagem, a gente não veste uma máscara daquilo que a gente não se identifica. Não, mas eu me identifico muito com o personagem. Porque, cara, gente feliz, mas gente feliz transa, gente feliz incomoda, gente feliz igual eu, vamos dar um exemplo, eu e você. Cara, a gente passa
As pessoas que são um pouco abaixo da gente vai falar assim, incomoda, porque gente com alto astral incomoda. Eu não me incomodo com você porque você tem a mesma energia que eu, mas uma pessoa mais alto astral que eu, às vezes talvez me incomodaria. Isso é normal, todo mundo é assim. As pessoas incomodam. Gente feliz incomoda muita gente. E Rafael, vamos lá. Agora, o que as pessoas nem imaginam do Rafael? Você quer contar aqui? Eu sei da sua história, mas eu quero saber o que você quer contar. Eu gasto muito dinheiro ajudando pessoas. As pessoas não sabem disso. Eu nunca postei isso. Mas eu não gostaria de fazer, mas eu faço isso. Por exemplo, às vezes eu estou no supermercado, às vezes passa alguém, tem gente que me ligou, falando assim, pô, meu pai viu você pagando uma conta inteira de uma mulher agora que estava pedindo. Falei, cara, nem era pra você me ligar falando isso, não quero que você me liga. Tem gente que fala isso. Eu faço isso. Mas eu acho legal contar, sabe por quê? Esse negócio de que quando a gente faz alguma ação, uma filantropia, a gente não tem que contar. Tem que contar sim, sabe por quê? Para ser espelho, repetição, porque as pessoas, quantas vezes que eu já fiz coisas há anos atrás, que o Instagram nem era tão bombado assim, e pessoas de vários lugares, eu comecei a ajudar meu próximo, comecei a fazer assim com as pessoas porque eu vi você na sua limitação. Na época eu não tinha condições nenhuma e eu fazia, eu levantava essa bandeira da responsabilidade social. E as pessoas se inspiravam em mim e faziam também. E eu não estaria lá na cidade dela. Então, pra mim, a partir de agora, eu quero ver no seu Instagram você ajudando e mostrando para que outras pessoas, né, com o Rafael, né, que parece bagunça, mas que até os bagunceiros, né, ajudam pessoas. Eu não posto mesmo, mas por questão de ser julgado dessa forma aí. Aí, por exemplo, aí eu já tenho medo desse julgamento. Dos outros julgamentos eu não tenho medo. Ele pode atender. O Júnior vai atender aqui. Desse pensamento aí, dessa opinião dos outros, mas eu tenho medo. Vamos lá, olha só, o Rafael porque eu não quero ser visto isso. Peraí. Porque eu gosto de fazer mídia em cima de mim. Não, mas isso aí é um pouco errado, assim, porque aí eu faço mídia assim, em cima das coisas que eu sei que dá pra. Mas eu fazer mídia em cima de uma outra pessoa, eu tipo assim, porque eu não mostro. Eu posso até falar que eu fiz, mas eu sei lá, não preciso falar, entendeu? Qualquer pessoa que entende. Eu até lembro, porque qualquer pessoa que entende dá uma chorar, eu lembro, não gosto de falar. Psicologia percebe que você é uma pessoa sentimental. Você pode ter a marra que for que você tem mesmo, mas eu você é uma muito, pessoa eu choro pra caramba, muito. Então, o cuidar das pessoas, a gente vê no seu rosto que o cuidar das pessoas é algo seu. Então, isso faz parte também do Rafael. Então, por que esconder isso do Rafael? Então, liga o botãozinho do dane-se para também do que as pessoas vão achar a respeito disso. E promova isso. Eu tenho certeza que isso vai ser algo muito espetacular, não só para sua vida, mas de outras pessoas também. Nunca pensei desse lado, mas eu posso tentar. Pensa, vai por mim que eu estou nessa vida de filantropia há mais de 15 anos. E isso a gente estimula as pessoas. Por exemplo, essa semana teve um rapazinho que ia pro Vasco, né? Aí a menina, não precisa da passagem. Eu tentei ver quanto que era, se realmente eu tinha o dinheiro todo para dar de uma vez, para ele parar de ficar pedindo na internet. Eu detesto, não gosto não. Aí eu não tinha o dinheiro todo, aí ela tava vendendo rifa a R$5. Eu falei, pô, me vê aí, tipo, dei R$100. Vê aí, me dá aí, bota aí meu nome. Eu nem queria comprar rifa, eu só dei pra ela. Ela me deu os números da rifa, deixei lá, paguei, conversa e enviei. O nome disso é oferta. É oferta, é ajudar as pessoas. Isso é muito legal. São coisas... Você não sabia disso do Rafael. Quem é que sabia disso do Rafael, tá vendo? É isso aí. São coisas que às vezes pra gente, às vezes é pouco significante, mas para as pessoas são muito eu não grandes. sei você, posso falar por mim, mas uma capa de uma pessoa tão autossuficiente, tão forte quanto a gente, tem uma história triste por trás? Tem, nossa. A minha história é complicadíssima, né? Não sei se eu posso falar, mas a minha história, assim, eu começo a trabalhar com 11 anos de idade, né? O patrão do meu pai morre assassinado, né? Meu pai tem que assumir, meu pai já vem de uma infância muito complicada, com 11 anos ele também começou a olhar como é que se repetiu na minha vida, você sabe o que eu tô falando sobre constelação e tudo mais, energia, e com 11 anos aconteceu com meu pai, com 11 anos aconteceu comigo, não quero, isso vai quebrar em mim, né? Não quero que meu filho trabalhe com 11 anos. Você quer ter filho? Não, mas minha mulher pensa, então eu acho que eu tenho que ter, mas aí venho com 11 anos e começo a trabalhar, dos 11 anos aos 16 anos eu trabalho, tipo, praticamente espancado, né? Meu pai batia muito em mim, batia na minha mãe. Eu descobri isso depois de velho, que ele batia na minha mãe. E aí, certa vez, eu fui pegar um peso, levantando um peso, que era uma geladeira, né? Que meu pai trabalhava com geladeira. E fui subir uma escada e deixei a geladeira cair no chão. A geladeira caiu, ficou no chão, no meio da rua da Samuel Levi ali, né? A geladeira caiu no chão. Meu pai vem e falou assim, você vai ser estivador, que não sei o quê. Aí aquilo... Aquelas palavras de uma pessoa que você admira. Aí aquilo ali, né? Aquilo ali... causou um negócio em mim que, tipo, eu fiquei com muito ódio. Eu lembro que eu desejei a morte do meu pai
Quando eu desci, aí minha mãe me viu e falou bem assim, vai daqui, vai embora daqui, some daqui. Aí uma semana depois, minha mãe me liga para uma amiga dela, né, que é fotógrafa em Cachoeiro, e pediu um emprego para essa fotógrafa. Essa fotógrafa, ela era famosa na época e tudo mais. Ela deu, eu acho que ela falou assim para minha mãe por ser amigo, né? Exato. Exatamente. Não falou assim porque precisava. Quando eu cheguei no estúdio dela, e hoje mais velho eu entendo isso, né, porque eu não entendia, ela chegou e me deu a oportunidade por uma semana. No final de uma semana, ela me deu R$90 e falou bem assim, ó, você não serve para ser fotógrafo, pode ir embora para sua casa. Você é muito agitado. Aquilo dali, foi como você falou do seu filho, aquilo dali foi Eu vinha naquela semana, meu pai me bateu, falou que eu ia ser estivador. Aí naquela semana, outra semana, a mulher me deu R$90. Aí eu lembro que com os R$90 eu comprei blusa social, porque você era para ser visto como pessoa mais séria, você tinha que estar social, meio igual o pastor assim. Aí eu saí dela e eu comecei a procurar emprego. Nisso aí eu achei um emprego de 1 ano como professor de informática numa escola que dava curso, né, de Word, Excel, PowerPoint. Só que você não dava curso assim como professor, tinha um aplicativo ali no computador que a pessoa lia e eu fui dando aulas assim e aprendendo, né. Aí eu aprendi Photoshop nessa empresa. Com 1 ano nessa empresa, eu saí dela, eu fiquei 6 meses sem receber e o rapaz foi e me pagou com um óculos. Eu estava precisando de um óculos, olha que loucura. Isso, eu saí procurando emprego. Aí eu encontrei o Hércules Ribeiro, que o Felipe até conhece. O Hércules Ribeiro foi um grande cara na minha vida, porque hoje ele é pastor. E ele foi um cara que eu entendi o que era a diferença de chefe e de líder, né? O Hércules, ele foi líder. E como assim líder, Rafa? Ele soube canalizar toda a minha energia. Vocês podem ver, eu sou um pouco agitado. E ele soube canalizar minha energia e me transformou num cara foda. Como que ele fez isso? Ele foi me mostrando, olha só o que você pode ser se você chegar nesse nível aqui. Eu comecei fazendo álbuns, tratando no Photoshop e sendo designer. Ele foi te dando visão do Foi me dando visão. Ele falou, olha só, esse cara que comprou uma Ferrari, esse cara que comprou uma Lamborghini, esse cara que viajou. E eu comecei a desejar aquilo com todas as minhas forças. E eu só pensava naquilo que aquela mulher falou comigo. Você não serve para ser fotógrafo. E eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser o fotógrafo mais foda que esse mundo já viu. Eu vou ser o fotógrafo mais foda. Eu vou ser foda. Aí eu comecei a querer ser. Eu nunca quis ter, entenda uma coisa, eu nunca quis ser muito rico, eu nunca quis ser, viajar o mundo aqui sim, mas eu nunca quis, tipo assim, ter um carrão, eu nunca quis ter uma casa com piscina, não, eu queria só ser foda, eu não me preocupava com nada, eu só queria ser foda, eu só queria mostrar pra ela que eu era foda pra caralho. E quando você esquece a coisa física e você foca na coisa que é espiritual, que é ser, cara, fez assim, ó, minha carreira explodiu, do nada. Quando você chegou aonde ela disse que você não ia chegar? E aí, o que você sentiu? Nada, não senti nada. Eu simplesmente continuei, porque eu achava que eu nunca cheguei. Eu ainda acho que eu não cheguei ainda, né? Primeiro porque, assim, a gente vai obcecada, né, por um desafio. Eu tô falando porque eu comecei com a maquiagem. Obcecado. Eu comecei com a maquiagem. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer um teste de maquiagem, a mulher disse pra mim, coitada dela, vai fazer um cursinho no Senac. E Nossa, assim, debochou de mim, assim. Só que assim, naquela época, eu passava fome. Já passei muita necessidade. Normal, já dormi na praça. E eu não tinha me arrumado para fazer o teste. Eu tinha dinheiro de passagem de ir e voltar só. E eu fui no centro e no Rio é tudo muito longe. E assim, eu não estava nada preparada, nem psicologicamente. Eu fiquei de 9 horas da manhã até 4 horas da tarde sem comer, eu amamentava na época. E aí, como eu vi lá na fila do banco, e ela surgiu a oportunidade de fazer um teste, eu fui. Só que assim, eu fui toda despreparada psicologicamente. E aí, ela debochou de mim, né? Porque realmente eu não consegui dar o meu melhor. E aí, eu decidi, igual você, eu vou ser a melhor maquiadora. Eu vou ser Na verdade, você decidiu naquele dia que você ia ser capitã do seu navio. Eu saí da clínica dela, chorando e reclamando, a pé ainda, porque eu não tinha dia de passagem para poder ir até essa parte. Chorando e falando que eu nunca mais ia ser maquiadora na vida, nunca mais ia querer saber daquilo na vida, porque eu fui muito humilhada. Só que quando eu cheguei no final da rua, que era longa, eu tava caminhando, eu falei, eu vou ser a melhor maquiadora que eu puder ser. E eu fui. E eu fui além. Então, assim, ali eu no Rio, sei, né? no Rio. Qual época é isso? Meu filho... 2000 e pouco? Não viu? Muito tempo atrás, eu fui maquiadora na época da parteira, não era igual agora não, você tem mais de 22 anos. Você é nova. Tem 41. É nova. Então assim, o que eu tô falando é que eu já passei por isso. E quando a gente chega lá, a gente fica obcecado, mas quando a gente chega lá, a gente nem lembra que não, mas aí quando você chega lá, acontece uma coisa com todo mundo que tem sucesso na vida, entra em depressão.
Você chega num certo patamar que você não imaginava. Por exemplo, quando eu comecei, eu não imaginava que eu ia chegar hoje. Eu não entrei porque, assim, o que acontece? Eu sempre sou uma pessoa que eu Mas exijo muito de mim. Você tem então, família, né? Ou não? Marido, meus filhos, seus filhos, talvez os seus filhos sejam a base que te segurou, talvez. Sim. Hoje o que me segura, sabe o que é? A minha namorada. Hoje o que me segura é a minha mulher. É minha mãe. Gente, declaração. Não, antes quando você me conhece um Rafael de antes, você não entenderia. O Rafael de antes, ele tinha problemas. Quando você tem um problema na sua vida pessoal, a sua vida de trabalho vai ter problema, isso é normal. Nada flui junto, assim, quando você consegue fluir tudo junto, cara, você ganhou na Mega Sena. Mas assim, além dos meus filhos, sempre eu fui tudo pra eles, né, que eu me divorciei, o Júnior tinha 2 anos, hoje já faz 22 anos. Nossa, isso deve ter te destruído também. Eu acho que tudo destruiu, desde o início do que eu me entendo por gente, na verdade nem foi, né? Você assume as suas consequências, né? Só que assim, o que acontece? Eu sempre achei que tinha algo a mais. Então assim, eu não sabia onde procurar, mas eu sabia que tinha algo para eu procurar. Então, quando eu alcançava alguma coisa, eu sempre procurava outra meta. Então, nunca parou. E, inclusive, eu tenho meta para 2024. Então, eu tô sempre na fase do Você bota metas mensais, anuais? Ah, tenho. Eu não boto meta assim. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. A minha meta... Eu sei em 2024 o que eu quero há muito tempo. Eu sei minha meta assim, em 5 anos, 10 anos. Assim, eu sei em 2024 onde eu quero chegar na profissão. E tudo que eu faço é alinhado a isso, do que eu quero chegar lá. Então, eu tô sempre num alto desafio. Mas assim, você aí de casa não sabia desse Rafael, tá vendo? Às vezes, Rafael, sabe o que acontece? A gente julga as pessoas pelo que ela mostra. Pela casca. Eu sou uma pessoa que eu tomo muito cuidado com isso. E aí, quando a Lari falou algo sobre você, que você disse, mas que Rafael é metido mesmo, hein? Rafael é metido mesmo. Não escutei, eu falei. Eu tava do lado dela, por isso que eu falei, deixa eu explicar pra ela, mas você viu que eu cheguei pra você e falei assim, Pri, eu agradeço, mas deixa eu explicar a situação, aconteceu isso, por causa disso, eu não fui mal educado, eu não sou não. E sabe o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção, por quê? Porque eu leio a pessoa, só que dessa vez eu tava na correria, eu não li o Rafael, eu simplesmente só julguei, e é uma coisa que eu faço pra não acontecer. Eu fiquei bravo na hora, mas depois eu falei assim, mas depois quando você soube falar comigo. Eu acho o seguinte, o próprio Deus, ele vai falando assim, quando a gente perde o foco, que é muita coisa, o próprio Deus vai falando assim, olha só esse lado aqui. E aí eu falei assim com os meus filhos, gente, a gente esquece realmente que existe uma história, e a sua história é a minha história. Porque assim, essa capa de mulher fortuna, porque eu sou forte. Nós somos muito fortes. Nós somos fortes. A gente sabe. Só que é o seguinte. Só que não quer dizer que você não sente, tá? Não quer dizer que você não sente. Você que a gente não tem sabe feridas, apanhar, exatamente. Não tem feridas. E como que eu pude ter esquecido da minha história ao olhar para você e falar que metido, só metido? Né? Tudo bem, ele é metido, mas por que ele é metido? Vamos descobrir e entender. E eu criei um ranço, aí você fala assim, Rafael, por que você é metido? Eu fiquei metido, mas assim, nos meios dos outros fotógrafos. E eu criei um ranço dos outros fotógrafos mais por causa dela, e não só por causa dela. Tem mais uns 3, 4 assim, que meio que impediu. Eu não vou falar, não, mas assim, mas impediu uma coisa. Por exemplo, você começa e, cara, você sabe muito bem, quando você começa, ninguém te apoia. Só você, até seus filhos, não espere. O Silvio Santos já falava isso, não espere apoio da sua mulher. Quando ele fez o Baú da Felicidade, a mulher dele chamava ele de louco. E ela usufrui disso tudo hoje. Nem seu filho vai te apoiar. Às vezes você tem que acreditar em você mesmo, só você, e você sabe de você. E foda-se o mundo. E seu filho não tem que acreditar em você, você tem que amar ele mesmo assim. É aí que tá a pegada. Eu, na verdade, eu escondia da minha família. Os meus filhos sempre me apoiaram, eles não sabiam. Mas assim, quando eu comecei a ajudar pacientes com câncer, era uma época que eu passava necessidade financeira. E aí, o que acontece? Mas isso volta pra você, sabe? Hoje eu sei disso, mas eu não... Você nunca fez pensando nisso, lógico. Mas nossa, super voltou. Nossa, quando meu filho sofreu um acidente, eu fui amparada por pessoas que eu nem lembrava que eu tinha ajudado. E elas ligavam e falavam, não, eu quero ajudar você, peraí que eu tenho um contato aqui, parece aquilo outro. Aí eu falei assim, gente, tudo acontece certinho, de verdade, tudo acontece certinho pra chegar. Esse quem planta colhe. É muito louco isso e muito maravilhoso isso. E assim, eu não contava pra minha família o que eu fazia, porque os meus amigos e minha família falavam assim, você precisa de dinheiro, como que você vai fazer as coisas de graça pros outros? E eu falava assim, sabe de uma coisa, eu não vou nem discutir. O Alok fala sobre isso. Eu falei assim, não vou nem discutir. Sabe por que eu não vou discutir? Porque assim, é uma coisa minha, é uma coisa que não adianta eu querer fazer as pessoas entrarem na minha cabeça, é uma coisa minha. Sabe quando a minha família começou a saber o que eu faço? Quando as pessoas que eu ajudei, os parentes começaram a ir até eles e dar parabéns pela filha que tinha e pelo que eu tinha feito. Muito e aí legal, eles foram saber o que eu estava fazendo. Porque até então eu não contava o que eu estava fazendo. Né? E assim, às vezes, pessoas como a gente que precisa de... A gente precisa de autoafirmação. Eu fui rejeitada.
né? Então eu tenho um histórico de rejeição aí que eu aprendi a lidar. Só que antes de você aprender a lidar, você precisa se autoafirmar o tempo inteiro. E que bom que nossa autoafirmação serviu pra gente ser ótimo no que a gente faz e ajudar as pessoas. Porque assim, eu tenho certeza, inclusive eu já fiz um convite e ele já aceitou. O Rafael, ele vai participar de um programa da gente onde que a nossa adequada vai ser fotógrafa. E eu tenho certeza que ali você vai canalizar todo o amor que não te deram, talvez, de amparo quando você começou. Eu costumo dizer que o socorro que eu dou para as mulheres que eu faço hoje é o grito que eu nunca dei. Como eu nunca fui vítima, como eu nunca me coloquei como vítima, eu sempre fui autossuficiente, e eu sei que existem muitas pessoas que precisam de ajuda, então é isso que eu faço. Veja bem, eu não sou um tipo do cara que, tipo assim, igual, eu não contei isso pra ninguém, eu falei que eu ia contar pra você porque tipo, você me convenceu a fazer com você, mas isso é o tipo de coisa que eu não conto pra ninguém. As pessoas que sabem disso, é tipo, a minha namorada e meu melhor amigo sabe dessa história toda completa, ele sabe de algumas coisas, ele não sabe, mas aí é o tipo de coisa que eu resolvi falar aqui pra vocês, e até, eu nem sei, né? Legal, eu me senti vontade, depois da segunda vez, Rafa. eu não peguei raiva, e engraçado é que eu fico com raiva, e eu sou um tipo de cara que guarda rancor assim, às vezes, sabe? E às vezes eu ficaria com raiva, e engraçado é que eu não tive raiva, você soube muito na hora ali, tipo... Mas é porque eu bato as soprou, você soube muito bem, fala ali comigo, Rafa, não, vem cá, isso daí é minha desculpa, expertise, tal, eu sou falei ótima assim, nisso. aí eu falei, não, tranquilo, então, aí Mas tem uma coisa, Rafa, se eu não tivesse gostado de você, é igual eu falei com a tua namorada. Se o santo não bate. Ele é metido, mas eu gosto dele. Sabe por quê? Eu não sabia da sua história, mas eu senti algo bom vindo de você. Porque a gente tem que ver, às vezes, algo por trás. E assim, Rafa, então agora você de casa já entendeu que o Rafael é do bem. É metido, mas é do bem. Agora, vamos falar do seu trabalho, porque não tem que... pode falar o que for do Rafa, mas do trabalho não pode falar. O que você acha, assim, que você trouxe de diferencial para Cachoeiro? Quando eu comecei a fotografar em Cachoeiro, foi na verdade em 2008 eu entrei para o estúdio do Hércules. Quando foi em 2010 que eu comecei a fotografar, tinha uma coisa em Cachoeiro que todo mundo fazia e eu não tinha dinheiro para fazer, então eu fiz diferente. Foi o pré-wedding, que é o pré-wedding externo. Né? Todo mundo fazia pré-wedding no estúdio. A minha dificuldade eu transformei. Sim, lógico, às vezes. E aí o que aconteceu? Logo que eu entrei, tava no analógico ainda. Tava migrando pro digital na época que eu entrei, o analógico só de 2006, 2007, 2008 ali. Em 2008 ainda tinha fotógrafos que fotografavam no analógico. Então eu tava entrando numa migração em que muitos fotógrafos iam ficar para trás. E pessoas novas como eu, como até o Felipe cinegrafista, iam entrar e iam dominar o mercado. E aí o que acontece? Felipe, ele gosta de você, né? Que ele já falou de você. Não, Felipe é gente boa. É porque o Felipe eu conheço. Quem não gosta de Felipe, gente? Aí o que acontece tipo, por exemplo, é que, vou dar um exemplo, as pessoas que falam mal, as pessoas que não entendem que naquela época, quando eu entrei, eu incomodei muita gente que estava acomodada. As pessoas estavam, o fotógrafo estava ali tudo de boa, tô ganhando muito dinheiro, o fotógrafo ganhava muito dinheiro naquela época. Tô ganhando meu dinheirinho, só que entra um fotógrafo diferente do nada e revoluciona essa porra toda. Por quê? Ele tinha muita vontade. Ele tinha muita vontade de mudar o mercado, de ganhar o mercado. E aí eu não inventei, isso já existia, mas eu trouxe para Cachoeiro o pré-wed externo, com vídeo, que ninguém fazia, que é um vídeo chamado, o vídeo que eu faço, né, de casal. E aí eu comecei a fazer isso. Nisso eu comecei a fazer isso pelo mesmo preço que os outros fotógrafos faziam. Quando que você sentiu que você tinha conquistado o mercado? 2013. Mas qual momento? Tipo assim, quando eu faturei 50 mil reais num mês. Aí você falou, uau, eu sou muito. Eu tatuei Barés aqui no meio do meu peito, né? Oi? Eu tatuei tipo fodão, tá escrito no meio do meu peito, né? Eu tatuei aqui, mas eu tatuei isso, mas por conta de que eu tatuei? Toda vez que eu levanto... Depois fala que não é marrento. Eu levanto, eu acordo, eu olho pra aquilo e eu falo, eu sou foda. E eu sempre me afirmei, eu sou foda, eu sou muito bom no que eu faço, eu sou foda. Eu sempre ficava na minha cabeça. Você sabia que eu usei isso durante muitos anos da minha vida? Mas é que eu fazia, antes de ter curso, eu fazia isso. Mas engraçado que... Eu me chamava de a rainha da cocada preta. Eu falava isso assim, aí. Eu sou a rainha da cocada preta. Então, quando você acredita, e quando você bota... Isso. Tá vendo, gente? E quando você coloca na sua cabeça... Tem meu irmão gêmeo. A gente tinha que ser amigo, irmão quando gêmeo. você fala que você é a rainha da cocada preta, automaticamente você tá falando assim, ó, eu sou foda pra caralho, eu sou muito boa, e você não admite que pessoas inferiores a você te dão um conselho. Na verdade, a gente não admite que ninguém, né? Não dá. Às vezes, Pris, você tá no mesmo nível que a pessoa, mas você tem a sua casa própria, o seu carro próprio, você tem uma casa na praia, igual acontece comigo. Aí uma pessoa me dá um conselho, olha pra pessoa, olha pra ela assim, às vezes a pessoa pode estar até certa, mas olha pra você e fala assim, cara, você não tem moral pra me dar conselho, vai embora, não quero saber de você. E
eu continuo, sabe por quê, Pris? É o seguinte, ó, você tem um caminho. Os plantão que estão assistindo, vocês já viram quantas vezes? Você bota um objetivo aqui, o seu objetivo é a Pris apresentar um programa na Globo, tal horário bom, não sei o que, tal coisa. Você coloca aquilo ali como alvo. Nem é sonho, tá? É alvo. Você sabia que meu grande sonho e alvo era apresentar em Cachoeiro? Todo mundo fica assim, mas por quê? Por quê? Porque é minha cidade. Então, a gente é muito bairrista. Você reparou? Minha cidade. A gente é bairrista. Eu tinha em Petrópolis, tinha a primeira temporada em Petrópolis, segunda temporada na capital, Vitória, mas eu queria na minha cidade, era a minha realização. A gente é muito bairrista, a gente consome as coisas daqui. Por exemplo, você consome qual leite? Qual linguiça de churrasco você consome? É tudo daqui. O povo capixaba, ele consome o povo capixaba. Não, porque não é patrocinador. Desculpa, eu falei. Não, a gente não falou o nome, não. Mas vamos lá, vou dar um exemplo. A gente consome as coisas daqui. Eu amo os produtos daqui. E eu dou valor para quem é daqui. Eu compro as coisas daqui. Eu não saio para comprar fora. Eu compro aqui. Eu gosto de comprar aqui. Então a gente consome as coisas daqui. Então o povo daqui gosta da gente. Eles podem falar, criticar, rodear, mas no final, a noiva que tá lá fazendo um casamento, por exemplo, ela não me leva para casa. Ela leva o meu álbum para casa. Então eu tenho uma parada que eu falo. Ainda bem, né? Se a noiva for contratar você, o noivo não vai querer, vai levar o Rafael para casa, gente. Não, eu tenho uma coisa que eu falo que se chama, a gente tem uma parada de licença poética. O que é licença poética? Eu falo assim, eu costumo colocar dentro dessa licença poética as merdas que eu faço e eu jogo desculpa como licença poética, né? Por exemplo, ser um fanfarrão. Meu filho tá pocando de rir ali, ó, o diretor. Então, assim, isso você... Acho que você ganhou um fã. Se você... Eu vou usar. E aí eu falo assim, o que é licença poética? Para algumas pessoas, isso não se enquadra. Para você e eu, vamos dar um exemplo assim, eu olhando no seu persona, se enquadra. O que é fazer? Falei uma merda. Gente, tá tudo bem, eu sou meio louca mesmo, foda-se, não tá nem aí. Isso se chama licença poética. Você falou, você... Eu já falo Dercy Gonçalves. Então, por exemplo, você fala Dercy Gonçalves, né? Isso você usa, se alguém te criticar, fala, gente, eu tenho licença poética para poder falar isso. O que uma pessoa normal, um advogado, por exemplo, não poderia falar. Mas você sabia que em relação à crítica, eu sou uma pessoa assim. Eu escuto tudo que todo mundo fala. Aí tem gente você que fala filtra? Assim, aí tem gente que fala assim, mas ela falou que você tá... Esses dias aqui em Cachoeiro uma pessoa falou assim, mas você tem os peitos caídos. Gente, eu coloquei esse link quando tem nem 2 anos, para. Aí a pessoa pegou e falou isso comigo. Quando a pessoa fala isso é inveja. Não. Aí todo mundo fala, não, você recalca. Eu falei assim, olha só, quando uma mulher ofende outra mulher, é porque ela tá pedindo ajuda e não sabe como. Legal, aí, eu falei assim, fulano, olha só, o dia que eu postei um negócio aqui, essa pessoa aqui falou isso daqui, Aí eu peguei e falei assim, mas ela tem, pra mim ela deve ter algum problema, precisa de ajuda. Aí a pessoa, precisa mesmo, eu conheço. Nossa. Tá vendo? Então assim, aí eu já não levo pra minha cabeça, eu já não levo assim como algo de eu via isso, você falando agora, eu pensava assim, mas depois eu parei de pensar assim. Aí o que acontece? Eu escuto muito, por exemplo, uma pessoa reclamou, uma seguidora minha lá que foi uma mentorada minha lá de fora, reclamou porque eu expus um pouco mais a minha imagem, em uma das atrações. Isso no Brasil tem aí eu peguei e falei assim, ainda. mas lá de fora, não daqui não. Aí eu peguei e falei assim, agora eu mudei minha bio, eu sou apresentadora, eu não sou mais só a pessoa que tá nas empresas, só a pessoa que dá mentoria. Então, quando eu mudei para apresentadora, ela abre um leque de ser mais ousada. Lógico. O que ela criticou... Você tem licença poética? O que ela criticou foi que eu fechei várias marcas, porque as marcas gostaram porque eu fiquei vendável para elas, então elas queriam me patrocinar. E a ideia hoje é patrocínio. Lógico. Então, assim... A gente come tempo, também, tá, gente? A gente não é só mostrar a cara que nós precisamos de dinheiro. Só que ao mesmo tempo, eu entendi o seguinte, eu preciso reeducar o meu público, porque o público que está aqui agora é um público que não me seguia há 8 anos atrás, quando eu era apresentadora de televisão. Aí você faz um posicionamento demais e Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você ouvir alguma coisa, prestar atenção. Eu presto atenção, não levo pro coração, eu presto atenção, então por que ela está se sentindo assim ofendida? Então, outras pessoas só se sentem ofendidas. Mas você é formado em psicologia? Funcional. Entendi, porque você tem essas coisas. Você olha, você é analítica. Eu sou muito resolvidona, eu não levo pro coração não, sabe? Em alguns momentos, quando essa pessoa me pega muito cansada, aí eu respiro fundo e volto. Mas assim... Eu queria ter essa paciência. Isso é treino. É ver isso também. Então, assim, maturidade, né? Quando é que você chega lá? Aí o que acontece? Então, assim, eu tento sempre ver. Aí eu falei assim, gente, peraí, então eu vou ter que recomeçar, eu vou ter que reposicionar aqui de novo. Então eu peguei essa sacada e fiz vários reposicionamentos. Tenho mais, eu ainda vendi meu curso completo depois disso. Eu também vendi meu curso. Completo depois disso. E sabe quando você mais aprende? Quando você ensina. Isso eu falo pro meu filho. Meu filho agora tá virando professor e assim, a mãe do aprendizado é a repetição. A parte que você vai mais aprender é quando você ensina. Eu fiz um curso, eu lancei um curso na pandemia de como fotografar pelo celular. Eu vendi.
O custo dele era R$57, eu vendi tipo R$32 mil, acho, um negócio assim. Por um produto de R$57, R$32 mil é muito dinheiro. Legal. Eu ainda legal. dividi todo pra todo mundo e tal lá. E aí, tipo, no meio da pandemia, eu só fiz isso na pandemia. E eu não achei que eu ia continuar com isso, porque eu gosto de trabalhar com evento. Eu gosto de fotografar ou qualquer outra coisa. E aí, quando chegou a voltar de novo, eu simplesmente parei e abandonei pra lá. Mas a época que eu mais cresci foi na época da pandemia, na primeira onda. E dar aula é bom demais. Agora, Rafael, ó, pra gente finalizar, quem está começando agora, qual é o recado que você entrega para o fotógrafo que está começando agora? Rapaz, vamos lá. Você que está começando agora e quer aprender a fotografar, a primeira coisa, não ache que alguém vai te ajudar. Ninguém vai te ajudar. Só quem vai te ajudar é você mesmo. Entenda isso, tá? Segunda coisa, cara, se você cair, você levanta. Você aprendeu a andar assim. Você começou a andar lá com 1 ano e meio, 2 anos, sei lá. Mas lembra, veja bem, você demora 8 anos para fazer uma faculdade, e chegar no final de 8 anos e ainda não ganhar o valor total de que uma pessoa ganha. Você demora mais um tempo ainda. Então não espere ter sucesso do dia para a noite. Então trabalhe, acorda, repete isso. Depois de umas 1000 vezes, talvez você vai ter resultado. É assim a vida. Persistência? Assim. Persistência, todos os dias. É igual o sol, nasce todo dia. Você não vê ele nasce todo dia, né? É a mesma coisa, seu trabalho, sua vida é assim, tem que ser assim todo dia, entendeu? Pra você chegar em algum lugar um dia, entendeu? É isso, persiste e, cara, você é com você mesmo. Não depende, minha mãe não me apoia. Não, eu não tive apoio. Meu pai não me apoia. Meus filhos não me apoiam. Eu não consigo. Rapaz, consegue. Qual foi a última vez que você quis alguma coisa de verdade? Você consegue, acredite. Eu já dormi na rua, eu já passei fome, é normal, o meu pai batia em mim, todo mundo tem essa historinha, não adianta ficar se vitimizando por causa disso. Tirando a sua namorada. Não adianta se vitimizar por nada, não adianta nada. Pega e faz, irmão, e repete, faz e repete. Aí o esforço é isso, o sucesso é isso, repetições todos os dias e acabou. Vocês viram aqui que o Rafael é muito além da marra, né, gente? Tem um ser humano que tem sentimentos, um ser humano que tem uma história que precisa ser respeitada. Rafael, muito obrigada. Vou te levantar aqui, abraço. Peraí, a câmera, depois os editores vão brigar comigo. Deixa eu dar um abraço pra você. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui. De falar com as pessoas aqui sobre você, sua história. É bom desabafar um pouco também. E outras pessoas por onde elas passaram. Obrigada, Rafa. Tá bom. Obrigado você.